Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer alguma coisa. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Vamos orar? Ora por você, pelo seu coração. Senhor, a Bíblia fala que é o Senhor que produz arrependimento no coração. Nem isso nós somos capazes. Então produz essa noite aquilo que nós precisamos nos arrepender. Em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que eu gosto muito de futebol, né? Eu vi um jogador em 2001, se eu não me engano, chamado Palermo, jogador argentino. Um jogo contra a Colômbia, ele conseguiu errar 3 pênaltis no mesmo jogo. E ele errou dos 3 jeitos que pode. Ele chutou, pegou na trave. Deram uma segunda oportunidade para o Palermo, ele chutou para fora. Deram a terceira oportunidade para o Palermo, o goleiro defendeu. Como pode 3 oportunidades de bater um pênalti e ele errar? Você já teve uma segunda chance de fazer alguma coisa e ainda assim errou? Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, essa noite, que Jonas, ele está tendo a segunda chance de obedecer a Deus. Será que ele teria uma terceira, assim como o jogador Palermo teve de bater o terceiro pênalti? Talvez não. Jonas está tendo a sua segunda chance de obedecer a Deus. No capítulo 1, nós vimos que ele está fugindo da vontade de Deus. Digamos que no capítulo 1, ele está de costa para Deus, fugindo. Depois nós vimos no capítulo 2 que Jonas agora está lá no fundo dos mares, e ele agora está, digamos, de joelhos diante de Deus. Ele está clamando a Deus por salvação, por misericórdia. Mas agora no capítulo 3 nós vemos que Jonas agora está em pé diante de Deus, tanto que Deus vai falar para ele: levanta-te. E diz que ele se levantou para fazer o trabalho dele. Ele está aproveitando a segunda chance. O interessante é que tudo que aconteceu do capítulo 1 até o capítulo 3, agora Jonas não apenas tem a mensagem, agora ele experimentou a mensagem que ele ia pregar. Porque o que ele experimentou? Ele desobedece a Deus, ele recebe a misericórdia de Deus e ele recebe agora uma segunda chance. Ou seja, aí ele vai pregar para os ninivitas algo que ele experimentou na sua própria vida. Isso é importante, sabia? Você não pode pregar aquilo que você não experimentou na sua própria vida. Então agora ele está mais preparado, porque ele experimentou a ira de Deus, o perdão de Deus e a segunda chance. Então Jonas agora, meu irmão, ele se levanta. Se você ver no capítulo 3, versículo 2, Deus fala para ele: levanta. E no versículo 3 diz que Jonas se levantou.
Se levantar seria mais ou menos o seguinte: se arruma, se prepara para a missão que eu tenho para você. Se prepara que você vai agora para a missão que eu tenho para você. E Jonas agora, meus irmãos, obedece ao Senhor. O profeta fujão, que desobedece à ordem de Deus, agora Jonas obedece ao Senhor. E nós vamos ver, meus irmãos, essa noite, assim diz o Senhor para nós essa noite, que o Senhor é misericordioso, porque a Ele pertence a salvação. Repito, porque a Deus pertence a salvação, só pertence a Ele, porque Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Nós vamos ver essa noite o triunfo da misericórdia. Esse é o nosso tema de hoje. A misericórdia triunfa sobre o juízo de Deus. Mas, meus irmãos, ele obedece a Deus agora. Obedecer a Deus é sempre o melhor caminho, sabia? É redundante falar isso, né? Obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. O profeta Samuel disse isso também em 1 Samuel 15, 22, ele fala: obedecer é melhor do que sacrificar. E é interessante que ele está com tanta pressa agora para obedecer a Deus, porque diz que o tempo para percorrer aquela cidade a pé seriam 3 dias. Seria mais ou menos, nós vamos para uma viagem missionária, como a gente foi para Araporã esse ano. O ano que vem, já estou dando aqui o spoiler, nós vamos para a Estrela do Sul na nossa viagem missionária. É uma cidade pequenininha, talvez a gente percorra a cidade em 2, 3 dias, não sei, andando de casa em casa. Mas gastava 3 dias para repercorrer Nínive, e ele faz em 1 dia só. Disse que ele percorre ela em 1 dia, ou seja, ele está com pressa em obedecer a Deus. Afinal, ele já tinha sofrido bastante por desobedecer a Deus, não é verdade? Ele já sabia o preço da desobediência a Deus. Então agora ele está com pressa em obedecer a Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, no capítulo 4, que ele ainda foi por má vontade. Se você ver no capítulo 4, versículo 1, olha o que fala: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Veja que ele não está com o seu coração totalmente na obra, mas ele é inteligente. Ele sabe que mesmo com o seu coração ainda não voltado a totalmente obediência, por fé e inteligência, ele obedece a Deus. Se nós cremos, meus irmãos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como fala em Romanos 12, mesmo que a gente não está sentindo aquela alegria ainda em obedecer, se a gente tem fé na palavra de Deus e um pingo de inteligência, a gente vai buscar obedecer a Deus, mesmo que a gente não está sentindo vontade de obedecer a Deus. Veja que Jonas vai, e no capítulo 4 ele fala que ele está aborrecido. Ele pregou lá mal-humorado. Ele pregou lá obedecendo, mas sem muito querer estar lá. Ele foi porque ele sabia que Deus é soberano e não tinha como ele fugir mais da vontade de Deus. Se nós cremos então, meus irmãos, que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita, mesmo sem sentir, nós devemos nos render à palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, porque muitas vezes nós não vamos sentir. E Deus não nos chama para nos sentir, Ele nos chama para obedecer. Quem já ouviu assim: eu não estou sentindo vontade de perdoar? Nós nunca vamos sentir vontade de perdoar. Perdoar é um mandamento de Deus. Perdoar é porque Ele nos perdoa, Ele nos manda agora perdoar uns aos outros. Você só vai sentir a alegria do perdão no seu coração depois de perdoar, depois de obedecer. Talvez você vai dizer assim: eu não vou orar não, porque eu não estou sentindo desejo de orar. Ora sem sentir desejo, que no meio da oração o Espírito Santo vai te dando desejo. Eu não estou sentindo desejo de ir no evangelismo não. Vai no evangelismo sem sentir desejo. Vai no evangelismo por obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, ele aprendeu tragicamente que deveria obedecer. E na maioria das vezes o nosso coração vai ser como Jonas, não vai ter um sentimento, mas ele exige de nós obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar.
Então Jonas, o profeta fujão, agora de alguma maneira é o profeta obediente. Ele está aproveitando a segunda chance dele. E meus irmãos, talvez um tema bom para esse capítulo 3, como eu falei, o tema é o triunfo da misericórdia. Talvez um tema bom seria a obediência, porque vai dizer agora que os ninivitas, eles também obedecem à palavra de Deus. Eu não sei se você lembra do capítulo 1, eu falei quem eram os ninivitas, homens cruéis. Eu estudei mais a história desses homens, essa semana. Diz que eles, quando eles capturavam o exército inimigo, eles esfolavam, arrancavam a pele do exército inimigo. Homens cruéis. Por isso que no capítulo 1, versículo 2, Deus fala: a maldade de Nínive subiu até a minha presença. Eram homens terríveis, eram homens maus. Por isso que Deus fala para Jonas, tanto no capítulo 1 e agora no capítulo 3, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Mais uma vez, meus irmãos, eu chamo a sua atenção que a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, é uma mensagem contra nós, é uma mensagem contra o nosso pecado, para mostrar o nosso pecado e depois apresentar para nós a graça de Deus. Então ele fala: vai e pregue contra Nínive. Deus estava contra Nínive de alguma maneira. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você entender o Evangelho e por que Deus fala para ele pregar contra Nínive. Imagina que você vai no médico e você tem uma doença mortal, mas há cura para essa doença, há uma esperança, há um remédio para essa doença. Mas o médico pega e fala para você assim: olha, está tudo bem com você, mas na verdade você tem uma doença mortal. Então se o médico não fala a verdade para você, você vai buscar a cura? Não, porque você vai achar que está tudo bem. Meus irmãos, quanto menos o homem entende sobre quão mal é o pecado, menos nós vamos compreender as consequências do pecado. Quanto menos se conhece a ira de Deus por causa do pecado, mais nós vamos ignorar a necessidade do arrependimento. Vocês estão entendendo? Quanto menos se conhece a ira de Deus por causa do pecado, mais se ignora a necessidade do arrependimento. Quanto menos o homem entende o quão mal é o pecado, menos ele se compreende as suas consequências. Porque há muitos pregadores hoje, como médicos, falando para as pessoas que está tudo bem. Mas na verdade, meus irmãos, o diagnóstico para o homem sem Cristo é um diagnóstico terrível. O diagnóstico para os nossos pecados é um diagnóstico terrível. É um diagnóstico que nós estamos afastados de Deus e merecemos a ira de Deus. Os nossos pecados é algo que aborrece a Deus. Há um pensamento errado que a gente fala. A gente fala assim: Deus está irado contra o pecado, mas ama o pecador. Sabia que isso não é bíblico? Em João 3,36 diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem como Deus estar indignado, irado com a mentira, se Deus não está irado, indignado com um mentiroso. Então o nosso pecado, meus irmãos, o diagnóstico para alguém sem Cristo é: você está em péssimos lençóis, você tem uma doença mortal. Esse é o diagnóstico. Por isso que Deus fala: vai e pregue contra Nínive. Veja, meus irmãos, o quanto que a mensagem é pesada. Ele fala: Nínive será destruída. E qual que é o remédio do Evangelho para pecadores e para os nossos pecados? Qual que é o remédio? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Qual que é o remédio? 2 Coríntios 5,19. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados e dando a nós o ministério da palavra. Nós precisamos saber, meus irmãos, qual que é o nosso diagnóstico, o quão os nossos pecados são graves perante Deus. Mas o pecador tem que saber o diagnóstico é esse: pecado é algo que merece a ira de Deus, pecado é algo que entristece a Deus, e Deus está irado contra o nosso pecado e também contra o pecador. Meus irmãos, essa sempre foi a mensagem dos profetas. Veja o profeta Jonas falando: Nínive será destruída. O profeta João Batista, você lembra da mensagem dele? Não precisa abrir não, em Lucas 3, no capítulo 7, no capítulo 3, versículo 7 diz: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês vão poder fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Que mensagem agradável, né? Chamava as pessoas de raça de cobras e fala para eles: quem deu a entender que vocês vão poder fugir da ira vindoura? Produza frutos dignos de arrependimento. Então veja que os profetas pregavam uma mensagem de arrependimento. Os profetas pregavam contra o pecado do povo. O Senhor Jesus Cristo não foi diferente. O Senhor Jesus Cristo dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Os apóstolos, meus irmãos, a mesma coisa. Todos pregavam essa mensagem de arrependimento, que Deus está irado contra o pecado, Então eu alerto você para que você não seja enganado por falsos mestres. Não seja enganado por aqueles que falam que está tudo bem, que vai dar tudo certo, que você pode continuar do jeito que você está. Esses são enganadores, são falsos mestres, são anátema a sua mensagem, porque os verdadeiros pregadores de Deus, desde os profetas ao Senhor Jesus, aos apóstolos, sempre pregavam sobre o pecado, sobre a ira de Deus e sobre a necessidade do arrependimento. Mas o que aconteceu com os ninivitas? A Bíblia fala que eles creram na mensagem. Versículo 5: os ninivitas creram em Deus. E depois nós vamos ver o seu arrependimento. Qual que é o primeiro passo que o homem dá para Deus em resposta à mensagem da pregação? Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, qual que é a resposta que Deus espera de nós para a pregação da palavra de Deus? É um combo. O combo é fé e arrependimento. Crer na mensagem e nos arrepender é o primeiro passo do homem em direção a Deus em resposta à mensagem. Não adianta ouvir a mensagem, não adianta você vir aqui todo domingo e não mudar a sua vida. Não adianta você ouvir a palavra, se não há esse combo. Qual que é o combo? Crer e arrependimento. Não adianta você vir aqui todo domingo e continuar o mesmo pai, e continuar a mesma mãe, e continuar o mesmo jovem, e continuar na mesma frieza espiritual, e continuar nos mesmos pecados. Não adianta. Deus exige de nós fé e arrependimento. E os ninivitas fizeram isso. Eles se arrependeram. Aquele povo cruel se arrependeram. Antes é importante a gente falar a diferença de remorso para arrependimento. Você sabe o que é remorso? Remorso não é arrependimento. Remorso seria uma tristeza pelas consequências. Você sabe que vai ter consequências por causa do seu pecado, então você está com remorso. E geralmente uma pessoa com remorso, ela busca autojustificação. Seria o seguinte: eu fiz isso porque fulano fez isso comigo. Eu fiz isso porque eu estava tão fraco naquela época. Eu fiz isso porque todo mundo estava fazendo. O remorso, ele busca justificativas, autojustificação pelo seu erro.
O remorso é apenas tristeza pelas consequências que você vai sofrer, mas o arrependimento é uma tristeza profunda por ter ofendido a Deus, é uma tristeza por ter ofendido a palavra de Deus, é uma tristeza por ter ofendido a honra da igreja. Esse é o arrependimento. E o arrependimento não busca a autojustificação, o arrependimento busca o perdão. E os ninivitas se mostraram arrependidos. As atitudes deles, narradas no capítulo 3, mostram que de fato eles tiveram um verdadeiro arrependimento. Vocês perceberam na leitura? Diz, meus irmãos, que eles começaram a proclamar um jejum, desde os maiores até os menores, desde o rei até os escravos. Ou seja, o evangelho é para todo homem, não importa a sua condição social, se você é pobre, se você é rico, a sua condição espiritual sem Cristo é a mesma, os seus pecados diante de Deus é o mesmo, não importa a sua conta bancária. Então diz que eles proclamaram um jejum. O que isso significa? Nos mostra. Confessava a sua necessidade de busca espiritual, mais importante do que a busca por coisas físicas. Eles reconheceram que eles precisavam mais de uma busca espiritual do que necessidades físicas. Isso é um jejum. O jejum é super importante. No jejum nós estamos dizendo que eu preciso mais de força espiritual do que mais das coisas físicas desse mundo. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Para lutar contra os seus pecados, para conhecer mais a vontade de Deus, para que a igreja prospere. Então o jejum confessava a necessidade deles da sua busca espiritual. Eles entenderam a mensagem. Diz que eles se cobriram de pano de saco. Pano de saco era geralmente eles se vestiam em época de luto no mundo do Oriente Médio antigo. Confessavam o sentimento deles de vergonha e tristeza. Eles queriam mostrar que estavam arrependidos. Todo mundo se vestiu, até os reis, até os príncipes tiraram as suas roupas pomposas e se vestiram de pano de saco, mostrando o sentimento de vergonha e tristeza por causa dos seus pecados. Eles estavam de luto, não por alguém que morreu, eles estavam de luto por eles mesmos. O que mais que aconteceu? Se cobrem de cinzas, que mostrava o sentimento de miséria, reconhecendo a sua miséria e a sua fraqueza humana perante os seus pecados. Se vestem de cinza, como pessoas que vão voltar ao pó. Vai dizer, meus irmãos, que eles clamaram fortemente a Deus. No versículo 8 diz o seguinte: todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Veja que eles conhecem os seus pecados. Eles sabem que as suas mãos é cheia de violência. Eles sabem que as suas mãos são más contra os seus inimigos. Eles conhecem os pecados deles. E eles clamaram a Deus, confessaram a Deus os seus pecados, seus maus caminhos, não justificaram os seus erros. E vai dizer, a ordem do rei naquela época, meus irmãos, era a ordem para todo mundo obedecer. O rei manda todo mundo se converter. Mostrando o verdadeiro arrependimento. A verdadeira conversão tem mudança. A verdadeira fé na palavra de Deus tem mudança de atitude. A sua oração é tão interessante que no versículo 9 o rei manda dizer assim: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Veja que a mensagem de Jonas, ela está apenas resumida no versículo 4. Não é possível que Jonas pregou só isso. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Aqui é um resumo, um compilado do que ele falou. Provavelmente Jonas falou sobre a ira de Deus, sobre a lei de Deus, sobre a necessidade do arrependimento. E ele diz, quem sabe. O que isso significa? Veja que eles não confiam em seus atos para receber o perdão de Deus. Eles não confiam no jejum, nas cinzas, no pano de saco. Eles não confiam em si mesmos para receber o perdão de Deus.
Veja que eles entenderam o Evangelho, não é uma barganha, eu vou fazer isso e Deus vai me perdoar. Eles fazem o que eles têm que fazer e falam, quem sabe Deus nos perdoa. Porque eles não conhecem totalmente o caráter de Deus, senão eles não falariam quem sabe. Porque nós sabemos que toda vez que um pecador se arrepende, se humilha, se veste de pano de saco, Deus é misericordioso. É interessante ao dizer isso, que eles também reconhecem que Deus seria justo em destruir a cidade. Por isso eles falam quem sabe. Porque mesmo fazendo tudo isso, eles reconhecem que se Deus quisesse destruir a cidade, Deus ainda continuaria sendo justo, bom e verdadeiro. Davi também entendeu isso. Quando ele escreve o Salmo 51, no seu grande arrependimento, versículo 4, ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja o arrependimento de Davi, 51 versículo 4. Ele não justifica o seu pecado, ele fala que pecou contra Deus, e ele fala que Deus é justo no teu julgar. Davi reconhece que Deus é justo, assim como os ninivitas. Eles falam quem sabe, porque se Deus quisesse destruir a cidade como Deus falou que ia destruir, Deus continuaria sendo justo. Algumas pessoas têm até dificuldade com a doutrina da eleição. Fala, como assim Deus escolhe um e não escolhe outros? Deus é justo em escolher quem Ele quiser, e é justo em punir quem Ele quiser, por causa dos nossos pecados perante Ele. Meus irmãos, eu tenho que perguntar para a igreja, senão a gente fica só no profeta Jonas e em Nínive. Você já experimentou um verdadeiro arrependimento? Em outras palavras, você já se converteu? Ou você só apenas vem à igreja porque é agradável, porque você se sente bem? Você já experimentou um verdadeiro arrependimento? Você já se converteu? Ou há algo totalmente, atualmente, digamos assim, que você precisa se arrepender? Porque a nossa vida envolve um contínuo arrependimento. Por isso nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados em todo culto. A vida de um cristão é uma vida de contínuo arrependimento, de contínua santificação. Há algo atualmente que você precisa se arrepender? Você ainda não se atentou para a seriedade do seu pecado? Você está demorando às vezes em se arrepender, em tomar posição em alguma coisa? Você não se atentou o quão sério é o seu pecado, que Deus ia destruir a cidade, que Deus se ira contra aquele que se mantém rebelde contra Cristo? Você não se atentou ainda para a seriedade do seu pecado, dos nossos pecados? Os ninivitas se arrependeram. Eles perguntaram, quem sabe Deus vai nos perdoar? Qual foi a resposta de Deus? Vamos ler o versículo 10. Alguém lê para mim em voz alta enquanto eu tomo um copo d'água? João Vitor, versículo 10, de forma bem alta. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que eu tinha dito que ele isso faria e não fez. Deus viu o que fizeram e como se converteram. Deus viu o arrependimento e o coração daquelas pessoas. Em Tiago 2,13, a parte B fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós merecíamos ser punidos, mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é rica e grande. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos.
Deus é rico em misericórdia. Tiago 2,13, a parte B, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso o nosso tema hoje é o triunfo da misericórdia. Deus não é insensível ao verdadeiro arrependimento. Deus derrama graça e misericórdia, porque Ele não é insensível ao verdadeiro arrependimento. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Graças a Deus, na verdade, pela sua misericórdia. Meus irmãos, diz que Deus mudou de ideia. Deus muda. O que muda é imperfeito. O que muda somos nós e devemos mudar. A Bíblia fala que Deus é perfeito, Ele não se arrepende, Ele não muda. Quando a Bíblia fala que Deus mudou de ideia, é uma acomodação da linguagem para que nós possamos entender, porque Deus não muda. Deus é perfeito, Ele não precisa de mudança. Então, na sua acomodação da ideia, da linguagem, o profeta vai falar que Deus mudou de ideia, mas isso quer dizer que, dependendo da nossa resposta diante da pregação, eu recebo duas coisas. Quando eu ouço a mensagem, quando eu ouço a palavra, dependendo da resposta que eu vou dar à mensagem, eu posso receber o juízo de Deus, que é o que eu mereço, ou eu posso receber a graça de Deus, que é o que eu não mereço, dependendo da resposta que você dá à mensagem de Deus. É uma acomodação da linguagem para dizer que, dependendo de como eu respondo ao Evangelho, eu recebo o juízo ou eu recebo a graça. Eu recebo aquilo que eu mereço ou eu recebo aquilo que eu não mereço. Se você então quer continuar obstinado em não se arrepender, você recebe o juízo. Mas se você se arrepender, você recebe a misericórdia de Deus. Volto mais uma vez, como Jonas, no capítulo 1 e 2, a falar daquele que é maior do que Jonas. Volto agora te convidando mais uma vez, como eu falei no capítulo 1 e 2, para agora o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Está sendo projetado ali? Então não precisa, só ouça Mateus capítulo 12, versículo 40 e 41. Mateus capítulo 12, versículo 40. Está ali, ó. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Mais uma vez, como eu fiz no capítulo 1 e 2, no capítulo 3, eu quero falar daquele que é maior do que Jonas, o Senhor Jesus Cristo. Que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre daquele peixe, Jesus ficou no coração da terra 3 dias. Porque, meus irmãos, os pecados dos ninivitas não ficaram impunes. Nenhum pecado vai ficar impune, porque Deus é o justo juiz. Os pecados dos ninivitas e os pecados de todas as ovelhas de Jesus foram punidos. Aonde? Na cruz do Calvário. O Senhor Jesus levou todos os pecados daquele povo de Nínive que se arrependeu. Esses pecados não ficaram impunes. Deus puniu eles no seu próprio Filho, assim como puniu o nosso pecado. Perceba então essa noite, concluindo, perceba essa noite a gravidade do pecado. E ao perceber, clame a Deus por misericórdia. Se arrependa, faça um jejum, como eles, faça um jejum pela sua vida espiritual. Faça um jejum para que em 2025 você seja um cristão melhor.
para que você sirva a Deus melhor. Não é possível, irmãos, a gente entra ano, sai ano da mesma maneira. A mensagem que você está ouvindo aqui o ano inteiro tem que ter efeito no seu coração. Melhore como servos de Deus. Nós não podemos sempre, na reunião de oração, as mesmas pessoas. Escola bíblica, as mesmas pessoas. Evangelismo, as mesmas pessoas. Tem que começar a mudar. A mensagem tem que começar a trazer um arrependimento, uma nova vida no seu coração. Faça um jejum pela sua vida espiritual. Se arrependa. Se converta ao Senhor, um arrependimento verdadeiro. Talvez você está vivendo em pecados ocultos, mas veja que a maldade subiu até o Senhor de Nínive. Deus sabe dos nossos pecados. Hoje nós falamos para os jovens da necessidade da pureza sexual. Talvez você está com pecados sexuais, com pornografia, com relações sexuais ilícitas. Se arrependa desses pecados. Se arrependa hoje, como nós falamos de dízimo, é o testemunho da nossa irmã. Se você ama o dinheiro, não confia no Senhor e não é dizimista, se arrependa dos seus pecados. Se você ama tanto o dinheiro assim que não consegue contribuir com a igreja, se arrependa. Se arrependa, talvez o seu coração está cheio de ódio, amargura, raiva. Se arrependa. Se arrependa, meus irmãos, de não obedecer a palavra de Deus, de não usar a sua vida para a glória de Deus, de não servir ao Senhor, de não pregar o Evangelho. Arrependa-se. Essa mensagem é para nós. Os ninivitas já se arrependeram. Diz que no juízo os ninivitas vão julgar aqueles que não se arrependeram, porque eles se converteram com a mensagem de Jonas. E hoje vocês estão ouvindo a mensagem daquele que é maior do que Jonas, que é o Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se, lute pelo Evangelho. Você sabe o que vai acontecer se você se arrepender? Deus vai te perdoar, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você vai ter a chance, como o Palermo, de bater o pênalti pela segunda vez. Talvez até a terceira vez, como ele teve a oportunidade. Se você se arrepender, Deus vai te dar uma nova oportunidade de se levantar e ir obedecer aquilo que Ele mandou Jonas fazer. E Jonas não queria fazer, e Deus foi e fez ele fazer o que Deus queria que ele fizesse. A vontade de Deus prevaleceu na vida dele. Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. E quando Deus quer fazer, Ele faz. Por isso que Jonas fala: a salvação pertence ao Senhor. Mas se você não se arrepender, você receberá o juízo de Deus. Mas graças a Deus, para que aqueles que se arrependem e mudam de vida, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos.